Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Abba Pai, graça e paz a você, abençoado, que me assiste agora em algum lugar aí da face da terra, através da internet, pelo Facebook, pelo YouTube, através do nosso site graçaapostolado.com. Eu dou glória a Deus pela sua vida, você que toda quarta-feira, toda quinta, toda sexta, eu não sei de que dia que você nos assiste pela internet, mas está sempre acompanhando. Acompanhe as mensagens de domingo, acompanhe as de quarta, que são gravadas aqui no MGA, toda quarta e todo domingo. Então eu dou glória a Deus pela sua vida, que tem crescido em graça, tem ido atrás do verdadeiro entendimento da palavra de Deus, da verdadeira revelação, porque aqui na vida, aqui na face da terra, a maioria das pessoas não conhecem plenamente a palavra, e os que conhecem não têm a revelação. Então não basta só conhecer, é preciso ter o verdadeiro entendimento espiritual. Então eu dou glória a Deus pela sua vida, que já recebeu o verdadeiro entendimento espiritual da graça e do apostolado, porque nós estamos debaixo da nova aliança, então devemos viver como quem de fato está debaixo da nova aliança. Vamos fazer uma oração para que a palavra nos seja revelada, principalmente a você que está aí do outro lado da tela, me assistindo agora no Facebook, no YouTube ou pelo nosso site graçaapostolado.com, que você pode assistir diariamente no nosso site. São dezenas e dezenas e dezenas de mensagens. Você pode assistir o dia inteiro, se você quiser, através do site graçaapostolado.com. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que revele a Tua palavra, a Tua igreja, aos Teus filhos que vão me assistir nesse momento, porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Que a Tua palavra seja revelada, que todos recebam o perfeito entendimento espiritual para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma saudação especial aos pastores que estão longe aqui de Santo André, São Paulo. O MGA sede em Santo André, estamos aqui localizados na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Nossas reuniões aqui são de domingo às 18 horas, às 6 horas da tarde, culto de louvor e adoração no domingo. Na quarta-feira, graça e apostolado, a ministração profética e apostólica da palavra, aqui no Ministério Graça e Apostolado, rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha um dia aqui estar ao vivo conosco, na gravação, na filmagem, para você acompanhar o mover de Deus ao vivo. Amém? Então uma saudação a todos os pastores que estão debaixo deste apostolado aqui, os que estão em São Paulo, os que estão em todo o Brasil e estão se espalhando e crescendo a cada dia para a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, Romanos meia dúzia. O apostolado de hoje vai sair aqui de Romanos capítulo meia dúzia. Vamos ver o que o apóstolo Paulo deixou registrado para a igreja. Quero lembrar que Romanos capítulo 6 é uma palavra para a igreja, ou seja, é uma das cartas de Paulo para a igreja, escrita para a igreja, ou seja, a igreja são ovelhas salvas que já confessaram a Jesus como Senhor, que confessaram a Jesus, que receberam Jesus como Senhor de suas vidas. São pessoas que passam a viver em novidade de vida, porque vivem em Cristo para a glória de Deus. Romanos capítulo meia dúzia, o assunto de hoje: você já nasceu sem pecado. Esse é um assunto que eu gosto muito de deixar ele claríssimo, gosto e preciso. Por quê? Porque por causa do catolicismo antigo, que imputou na mente dos filhos de Deus, traduzindo, nos seres humanos, né? Aquele negócio de que todos são pecadores.
Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase: todos são pecadores. Essa frase é uma mentira, essa frase é uma heresia. E infelizmente a mentira, eu acho que por causa da carne, ela se propaga mais rápido, né? É mais fácil a pessoa guardar uma piada suja na mente do que ela guardar um texto bíblico e depois poder passar para as pessoas. Geralmente as pessoas contam piadas para as pessoas, mas não sabem contar um texto da palavra, um texto bíblico. Então a carne parece que sobressai, né? As coisas erradas parecem que sobressaem. Então, por causa do catolicismo antigo, tem uma frase que prevalece ainda nos dias de hoje. E eu preciso, dia após dia, combater essas mentiras, essas heresias, para que a sua mente, como filho de Deus, seja uma mente sadia, uma mente limpa, para que de fato, de verdade, você desfrute do reino de Deus que já veio e já está em nós. Então, o tema de hoje: você já nasceu sem pecado. Bom, minha função como pastor e apóstolo é te mostrar na Bíblia. Minha função é te mostrar na Bíblia, te ensinar o que está escrito. Eu quero crer que você crê mais na palavra de Deus do que na palavra do homem, seja quem for esse homem. A palavra de Deus, ela está acima. Veja comigo, acompanhe aqui, Romanos capítulo meia dúzia, versículo 6, e você vai entender o tema da mensagem: você já nasceu sem pecado. Ao contrário do que diz os evangélicos, do que dizem os padres, que todos são pecadores, vou te mostrar na Bíblia que você já nasceu sem pecado. Isto diz o evangelho da graça de Deus em Cristo. Isso diz Paulo, não é João que fala isso. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, a quem Deus revelou a sua graça em Cristo Jesus. Vem comigo, Romanos 6, verso 6 diz assim: Paulo disse: pois sabemos isto, que o nosso velho homem, ou seja, a carne, porque nós temos duas naturezas, nós temos a natureza carnal e terrena, que é a que você está vendo, e a natureza espiritual e celestial, duas naturezas. Paulo está dizendo aqui em Romanos 6,6: sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Eu vou lendo e explicando, para você ver que está claríssimo. É só você crer na Bíblia. Por isso que eu te mostro a Bíblia. Romanos 6,6: a carne já foi crucificada, a carne já morreu. Diante de Deus não tem mais valor. Tem diante de você, que se você plantar uma coisa na carne, você vai colher. Se você fizer algo errado, você mesmo vai colher. Por isso Gálatas 6, verso 7, Paulo disse: não erreis, o que plantar na carne, da carne colherá. Porque ninguém vai preso do nada, né? A pessoa só colhe o que ela plantou. Gálatas 6, verso 6: sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Ou seja, quando Jesus morreu, nossa carne morreu também. Quando Jesus foi crucificado, nossa carne foi crucificada também com ele. É o que Paulo está nos explicando, nos ensinando. Se você entender isso, você vai entender que o pecado já não existe mais, que o pecado foi aniquilado. E vou te mostrar na Bíblia. A Bíblia não tem como estar errada, né? Romanos 6,6: sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado, olha lá, ó, a carne. Quem é que pecava? Não é o espírito que pecava. Quem pecava era a carne. Então Paulo disse: fiquem em paz, porque a sua carne já morreu. Sua carne foi com ele crucificado. Para quê? Romanos 6,6: para que o corpo do pecado seja desfeito diante de Deus. Romanos 6,6: a fim de não servirmos mais ao pecado. Está claro? Romanos 6, versículo 6: o nosso corpo, ou seja, é verdade que isso aqui é no sentido figurado, tá? Não é literalmente. Nosso corpo foi com ele crucificado. Você não foi crucificado com ele, porque quando ele foi crucificado, você não tinha nem nascido.
Então não é para você entender de um modo literal, não é literalmente, é um sentido figurado. Paulo está fazendo uma comparação, que quando a carne de Jesus morreu na cruz, a nossa carne também morreu diante de Deus. Está entendendo, pessoal? É isso que Paulo está falando. Agora, por que a nossa carne morreu? Ele explica, Romanos 6,6, para que o corpo do pecado, ou seja, aquela carne que pecava diante de Deus, fosse desfeita. Então o nosso corpo morreu juntamente com Jesus na cruz, para que a nossa carne fosse desfeita, não tivesse mais valor diante de Deus. Por isso que em graça, não adianta você ter cabelo comprido ou cabelo curto, você ter barba ou não ter barba, não adianta você cuidar da sua carne, ficar com um zelo extremo da sua carne. Olha, irmão de um lado, irmã do outro lado, isso aí é carne. Diante de Deus já não tem mais macho e fêmea. Não corte o cabelo da mulher, porque a mulher crente não pode cortar cabelo. Cabelo é carne. Deus não conhece ninguém segundo a carne. Homem não pode ter barba, barba é carne. Deus não conhece ninguém segundo a carne. A carne foi crucificada. Mas eu sou crente, eu não passo esmalte na unha, eu não uso batom. Isso é carne. Deus não conhece ninguém segundo a carne. Ou seja, Ele não olha para a nossa carne. Está claro ou não está claro? Deus não olha para a nossa carne. Ele não olha para a nossa carne. Paulo disse em Gálatas 3, que já não há mais macho nem fêmea, todos somos um em Cristo diante de Deus. Deus nos vê em espírito. Anote aí, 1 Coríntios 6, verso 17, o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Deus não vê a nossa carne. Ele não olha para você, irmã, se você está usando calça comprida, ou saia, ou vestido. Deus não olha, ou mini saia, ou shorts. Deus não olha, não é assim que Ele nos vê. Deus nos vê em Cristo, em espírito. As pessoas pensam que Deus fica olhando para ela assim: eu passei um batom, eu pintei a unha de vermelho, eu cortei o cabelo ontem, e agora o que Deus não olha para a sua carne. Deus é espírito. João 4:24, Deus é espírito, e Ele se importa que o adoremos em espírito e em verdade. Ele não olha para a sua carne. Você está entendendo? Por que Ele não olha para a sua carne? Romanos 6:6, porque a nossa carne foi com Jesus crucificada. O que Jesus fez na cruz? Morreu. Não é isso que você sabe? Jesus morreu, nossa carne morreu também. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, nosso espírito que estava morto por causa do pecado de Adão, ressuscitou juntamente com Ele. Está claro? Essa é a revelação da graça de Deus. Esse é o mistério que há em Cristo. Deus não te olhar, não te conhecer segundo a sua carne. Se Deus olhar para a minha carne, nem salvo eu sou. Se Deus olhar para a sua carne, quantos defeitos e imperfeições tem? Então você não pode entrar no céu com essa carne. Por isso que Ele não olha para a nossa carne. Ele nos vê no Espírito, em Cristo Jesus. Amém? Romanos 6, verso 6, vou ler mais uma vez, para você ver como que a Bíblia é clara. Talvez é você que não conhecia, talvez você que não sabia, você que não entendia, você que pensa que é um pecador. Talvez você pense que é um pecador porque você não conhece a Bíblia. Você conhece o que o padre fala, você conhece o que o pastor fala. O pastor fala, todos são pecadores. Então você parou nessa frase, mas você não foi ler o que diz a Bíblia, principalmente na Nova Aliança. Romanos 6, versículo 6. Acompanhe na sua Bíblia e você vai ver como que a Bíblia é clara. Romanos 6, verso 6. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem, para deixar bem claro que é a nossa carne, o velho homem é a nossa carne, e o novo homem é a nova criatura, que é o nosso espírito. Nova criatura não é a nossa carne. A carne, do jeito que ela nasce, ela cresce e ela morre. Ela só fica velha com o passar do tempo. Mas a carne, Jesus falou em João 6, a carne para nada presta. Então ela nasce para nada prestando, ela cresce para nada prestando, e ela morre
para nada prestando. Essa é a carne. Não procure perfeição na sua carne. Aliás, o nosso relacionamento com Deus não é na carne, porque Deus é Espírito. Não adianta você cuidar do seu cabelo, irmã. Não adianta, irmão, você não ir na praia, não usar shorts, não jogar bola. Tudo isso aí é besteira, porque Deus é Espírito. Não adianta você ficar querendo mostrar aparência na carne, porque Deus não olha a sua carne, tá? Se o seu cabelo é comprido ou é curto, Deus não está, Ele nem vê o seu cabelo, tá? Porque o seu cabelo é carne. Deus vê o seu espírito, que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? Não fica investindo muito na sua carne, não. Cuide da sua carne para o seu marido, cuide da sua carne para o seu esposo, cuide da sua carne para você ter uma boa saúde. Mas não pensa que a sua carne vai para o céu, que você é salvo pela sua beleza, pela sua postura, pelo seu corte de cabelo, pela roupa que você veste. Não é por causa disso que você é salvo. Você é salvo pela graça de Deus em Cristo. E não é essa carne que é salva. Essa carne, quando morrer, vai para o cemitério. Com cabelo curto ou cabelo comprido, ela vai para o cemitério. Essa carne aí, com esmalte ou sem esmalte, ela vai para o cemitério. E os bichos vão comer. Se o cabelo comprido, o bicho come. Se o cabelo é curto, come também. Se tem esmalte na unha, os bichos vão comer. Se não tem, também vai comer. A carne não serve para nada. É bom que você entenda isso, porque só assim você pode separar a carne do espírito e entender a graça de Deus. Vê como que a graça é diferente do sistema religioso, católico ou evangélico. Não tem muita diferença, porque o sistema católico paga a penitência para merecer a salvação. Alguns ainda pensam que tem uma estação antes de chegar no céu, chamada purgatório. Essa estação não existe, tá? A viagem é da terra para o céu, para o paraíso. Não passa em não tem nenhuma parada. Do céu, daqui para o céu não existe parada. Passar no purgatório para depois estar no... Isso não existe. Isso é mais uma heresia do catolicismo. Na Bíblia não existe isso. Mas o sistema evangélico também não é muito diferente. Porque mesmo aceitando Jesus, mesmo se batizando em águas, mesmo tomando santa ceia, mesmo fazendo jejum, subindo no monte, orando o Pai Nosso todos os dias, que pede para perdoar os pecados, mesmo assim eles pensam que são pecadores. Então não está resolvendo muito também. O padre pensa que todos são pecadores e o pastor também pensa que todos são pecadores. Ambos estão anulando a graça de Deus que nos justificou em Cristo Jesus. Está entendendo meu raciocínio? Eu não vim falar o que eu penso, eu não vim falar o que eu acho, eu vim falar o que diz a Bíblia do Papa, do padre, do bispo, do pastor, do evangelista, do católico, do evangélico, do crente. Eu vim falar o que diz a Bíblia. Eu não vim falar o que eu penso, eu não vim falar o que eu acho. Por isso que eu espero você abrir sua Bíblia e ler. E eu vou ler mais uma vez, porque eu vou mudar de assunto, então eu vou ler mais uma vez, para você receber o entendimento da palavra de Deus, amém? Aliás, eu oro por isso, para que você receba o entendimento. Mais uma vez, bem devagarzinho, para ficar bem claro, para você ver que é a Bíblia que diz, Romanos 6,6, pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Para aí. Eu vou lendo e vou perguntando, e te provando que o seu modo de crer em Deus estava errado. Você que pensava que era um pecador. Presta atenção. Romanos 6,6, a última linha do verso 6. A fim de não servirmos mais o pecado. Paulo está explicando por que o nosso corpo foi com ele crucificado. Paulo está explicando por que Deus não nos vê na carne. Paulo está explicando por que nós não somos pecadores. Como diz o padre, como diz o pastor, como diz João. O apóstolo João falava, se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus mentiroso. João falava isso em 1 João capítulo 1, versos 7, 8, 9 e 10, ele fala sobre isso. Por que João pensava que os homens eram pecadores? E já Paulo não pensava dessa forma.
O João falou, 1 João 1, se dissermos que não temos pecados, fazemos Deus mentiroso. Se confessarmos nossos pecados. O João parecia que ele era igual ao padre. O padre é igual ao João, ou o João igual ao padre, porque o padre ensina a confessar os pecados, né? Ou a Maria, que já morreu, ou a Jesus que está vivo. Maria já morreu, não pode ouvir. Jesus que está vivo não dá o mínimo de confiança, por quê? Porque ele perdoa os pecados na cruz. Ele não perdoa os pecados quando alguém pede para ele. Você está entendendo? Não adianta você pedir para Jesus perdoar seu pecado hoje, porque o seu pecado foi perdoado quando ele morreu. Jesus não perdoa pecado, 20 pecados na segunda, 50 pecados na terça, 1000 pecados na quarta, 1 milhão de pecados na quinta. Não é assim que funciona. Aliás, ele não perdoa, ele perdoou, verbo no passado, todos os pecados de uma só vez, quando ele morreu na cruz. Não é difícil entender isso. Ora, se é fácil entender, então só me resta pensar que o padre ou o pastor estão mal intencionados. Mas mal intencionados por quê? Penso eu, das duas uma, porque se entendeu a Bíblia, a morte de Jesus, entendeu que ele perdoou os pecados, se entendeu. Agora suponha que não sabe, porque nunca leu, mas o padre nunca leu, o pastor nunca leu, é estranho isso aí, né? Então já leu, então não quer entender por quê? Porque está mal intencionado. Mas por que estaria mal intencionado? Será que para manter o povo na ignorância? Porque a igreja católica, lá muito atrás, 1200, 1300, 1400, lá em 1500, eles vendiam indulgências. Ou seja, faziam o povo pagar penitências carnais pelos pecados do tio, do parente, do avô, do irmão que morreu, do pai, da mãe. Por exemplo, imagina um católico em 1400. Então, o irmão dele morreu, e o irmão dele não ia na igreja nada, então ele ia até o padre e falava: padre, meu irmão morreu, e agora como é que faz? O padre falava: olha, meu filho, já que seu irmão morreu, então é preciso pagar penitências por ele, para que ele vá para o céu e tal, para que a alma dele, para que ele, né? Então o que eu tenho que fazer? As indulgências eram em dinheiro muitas vezes, ou então em penitências carnais, né? Até hoje tem supostas penitências, reza 20 Ave Maria, 50 Pai Nosso. Isso aí é um tipo de penitência, está me entendendo? Quando na verdade Jesus já resolveu o problema da salvação, quando na verdade a morte de Jesus na cruz já resolveu o problema do pecado, do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, da sua avó. Ele já resolveu esse problema. Você não tem que pagar nada, nem dinheiro, nem penitência, nem sacrifício, nem nada. Mas desde quando? Desde quando ele morreu na cruz. Se ele morreu na cruz na segunda-feira, você já não tinha que pagar mais nada na segunda em diante. É assim que se entende. Agora, o João, vamos crer que não lhe foi revelado a graça, como Paulo disse, né? Porque em Gálatas 2,14, Paulo diz que Pedro, Tiago e João não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. Eu vou falar de novo. Em Gálatas 2,14, Paulo disse que Pedro, Tiago e João não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. Gálatas 2,14. Quer que eu fale de novo? Em Gálatas 2,14, dá tempo de você procurar aí, ver se é verdade mesmo. Em Gálatas 2,14, Paulo diz que Pedro, Tiago e João não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. Bom, se João não andou corretamente conforme a verdade do Evangelho, então se eu ler João, eu já tenho que ficar meio na segunda com ele, porque Paulo disse que ele não andou corretamente conforme a verdade do Evangelho. Então, ao ler 1 João 1, onde ele diz que não há homem que não peque, eu vou ter que pensar que o João não entendeu plenamente a verdade de Cristo, porque Jesus morreu pelos pecados. Se Jesus morreu na cruz pelos pecados, como é que João fala se dissermos que não temos pecado nenhum? Se Jesus morreu por nosso pecado. Está percebendo?
Esse João é o padre, esse João é o pastor, esse João é o líder espiritual que diz que você ainda é um pecador, mesmo depois da morte de Jesus pelos seus pecados. Está entendendo? O pastor que fala isso é um João, o padre, o papa, quem fala isso é um João. Aí das duas umas, porque não entendeu a graça, Gálatas 2,14, ou porque não está andando corretamente conforme a verdade do Evangelho. Por exemplo, eu já não poderia ser padre católico. Por quê? Porque, imagina eu falando para as pessoas, rezem aí, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Eu já não serviria para fazer isso, porque eu sei que os pecados foram perdoados na cruz, em Jesus. Como é que eu vou mandar alguém orar ou rezar pedindo perdão dos pecados, se os pecados foram perdoados? Então já não serviria para ser padre. Nenhum pastor evangélico que está orando o Pai Nosso ainda, eu já não serviria para ser isso, porque eu conheci e eu entendi o objetivo da morte de Jesus na cruz. Eu estou lendo Romanos 6, verso 6. Deixa o Romanos aberto, abra em Colossenses capítulo 2. Vamos ver o que diz a Bíblia. A Bíblia, eu não tenho nada contra ninguém, eu só quero que você entenda que o que eu estou falando aqui não é novidade nenhuma, é isso que eu quero que você entenda. Se você é católico, conferir na sua Bíblia Ave Maria, você vai achar Romanos 6,6. Se você é católico e conferir na sua Bíblia das Edições Paulinas, você vai achar Colossenses 2, que eu vou ler agora. Se você é evangélico e conferir na sua Bíblia João Ferreira de Almeida, Imprensa Bíblica Batista, Sociedade Bíblica, CPAD, Bíblia de Estudo Pentecostal, você vai achar tudo que eu estou lendo lá. O que eu estou lendo aqui, você vai achar em qualquer Bíblia. Linguagem de hoje, revista atualizada, corrigida, tudo que eu estou falando está na Bíblia. Então, ao ler e conhecer, aí vai ficar exposto ou explícito se você vai andar como Paulo, que recebeu a graça de Deus em Cristo, ou se vai andar como João, Pedro e Tiago, que não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. Ou seja, a verdade foi revelada, mas eles não andaram conforme aquela verdade. E a verdade foi revelada a Paulo. Deixa o Colossenses que eu já vou aí. A verdade foi revelada a Paulo. Em 1 Coríntios 3,10, Paulo disse: segundo a graça que me foi dada, segundo a revelação que me foi dada. A graça, a verdade, foi revelado a Paulo. E Paulo falou para Pedro, Tiago e João. Paulo passou para eles a revelação. Só que eles não creram, eles não andaram conforme a revelação que Deus deu para Paulo. Eu estou citando Gálatas capítulo 2. Paulo recebeu a revelação de Deus quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Segundo Coríntios 12, Paulo fala que ele foi arrebatado e recebeu a revelação. E então ele escreveu as cartas, ele colocou tudo escrito, a revelação da graça de Deus em Cristo, e passou para Roma, para Filipos, para Galácia, para Éfeso, para Colossos, para Tessalônica. Ele passou a mensagem para os irmãos. Quando chegou em Pedro, Tiago e João, eles rechaçaram. Eles, opa, o que é isso falar aqui? Portanto, agora nenhuma condenação há em nós. Romanos 8:1. O que é isso aí de falar que nenhuma condenação há em nós? Aí entra João: se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus mentiroso. Está percebendo? Está percebendo a diferença? De uma pessoa que recebeu o perfeito entendimento espiritual da morte de Jesus, do objetivo da morte de Jesus, que foi tirar os pecados, e de outra pessoa que não aceitou isso. Não, onde se viu, não pode falar isso aí. Como que vai falar que não tem pecado nenhum? Colossenses capítulo 2, deixa o Romanos 6 aberto que eu já volto aí. Colossenses, do lado de Filipenses, capítulo 2, Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2, 13, estou com a Bíblia aberta, confere na sua Bíblia, tanto você evangélico, como você católico. Se a sua Bíblia é João Ferreira de Almeida, amém. Se a sua Bíblia é Scofield, espanhol, amém. Se a sua Bíblia é linguagem de hoje, amém. A sua Bíblia é edições paulinas, edições Ave Maria, amém. A sua Bíblia é mundo cristão, amém. A sua Bíblia é CPAD, amém. É sociedade bíblica, amém também. É imprensa bíblica, amém.
Abra sua Bíblia em Colossenses 2,13 e vê se não diz a mesma coisa. Ora, se a Bíblia diz a mesma coisa, então nós temos que andar como está escrito. Vamos ver? Colossenses 2,13, Paulo disse: e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados. Perceba o verbo no passado, não é estão mortos nos pecados, estáveis mortos nos vossos pecados. Colossenses 2,13, e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, uma palavra para os gentios que não circuncidavam. Então Paulo está dizendo a nosso respeito, que nós estávamos, olha lá, ó, Colossenses 2,13, estávamos mortos nos nossos pecados, e na incircuncisão da nossa carne, vos vivificou juntamente com ele, ou seja, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. É isso que Paulo está falando, vos vivificou juntamente com ele. Vivificou por quê? Porque nós estávamos, Colossenses 2,13, mortos. Está claro ou não está claro? Estou indo devagarzinho, lendo e te explicando, para você nunca falar, não é bem assim. Eu estou lendo como está escrito e te explicando. Colossenses 2,13, a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Terceira linha do verso 13, perdoando-nos todos os nossos pecados. Algumas Bíblias dizem delitos, que é a mesma coisa. Para aí. Você é crente, você é cristão, você é evangélico, você crê na Bíblia. Você é católico, você crê na Bíblia. Colossenses 2,13 está dizendo explicitamente, na última linha, está aqui, ó, Colossenses 2,13, perdoando-nos todos os nossos pecados. Se ele perdoou todos os nossos pecados, quantos pecados nós temos? Nenhum. É impossível ter pecados, porque ele perdoou todos. Só se a Bíblia está errada, mentindo. É a única possibilidade. Se a Bíblia estiver errada, então nós estamos errados. Se a Bíblia estiver mentindo, nós estamos sendo enganados. Principalmente eu, que estou crendo nela, pregando, ensinando. Não, mas não tem como estar errado, a palavra de Deus. Ué, se não tem como estar errado, e eu creio que não tem como estar errado, então está certo. Se está certo, é verdade. Se está certo e é verdade, então tem alguma coisa errada. Se o erro não é com a Bíblia, o erro é com quem? Do jeito que o pastor ensina? Do jeito que o padre ensina? Do jeito que você está crendo? Das duas uma. Ou Deus está errado, ou você está crendo errado, entendendo errado. É impossível Deus estar errado. É impossível a palavra de Deus estar errada. É impossível a palavra de Deus estar mentindo, é impossível. Ah, mas então você que está crendo errado, irmão. Você que está pensando que ainda é um pecador, quando na verdade Jesus já morreu pelos seus pecados, Colossenses 2,13, e perdoou todos os seus pecados. Fácil entender isso. Ah, mas se eu for crer assim, então eu vou ter que deixar. Você vai ter que deixar o jeito errado, o modo errado de crer. O modo errado de crer é você pensar que você é um pecador, que não tem nem lógica pensar que é um pecador. Por quê? Como é que você pode ser um pecador diante de Deus se Jesus morreu pelos seus pecados? E se você for um pecador, você não tem a salvação. Se você for um pecador, você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita onde há pecado. Está vendo como que não tem lógica? Então a graça, ela é racional, ela é lógica. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Jesus morreu pelos meus pecados, eu não tenho pecado. Isso é lógica, é matemática. Se eu tinha 10 pecados e ele morreu pelos meus pecados, Colossenses 2,13, e perdoou todos os pecados, então eu não tenho, é matemática. Eu tinha 50 pecados, por exemplo. Jesus morreu pelos meus pecados. Os meus pecados, ele morreu por todos os pecados. Então, o que ele fez menos os pecados que eu tinha é igual a quantos? A quantos? A menos pecados, a 0 pecados. Se eu tinha 50 pecados, o que ele fez na cruz menos
1 milhão de pecados que eu tinha, não importa quantos que eram. O que ele fez na cruz, menos os meus pecados, é igual a 0 pecados. Isso é matemática, é lógica, é coerência, é racional. Não tem como você ser um pecador. Não tem como, é desnecessário você dizer, rogai por nós, por mim, pecador. É em vão você falar isso. Para não te falar que é uma afronta a Deus. Porque Ele enviou Jesus para morrer pelos seus pecados. E você insiste em dizer para Deus que você é um pecador. Quanta e tamanha ignorância. Por falta de ler a Bíblia? Eu estou te explicando agora. Então você não vai poder mais falar isso. Se era ignorância. Se você estava na ignorância, se você não sabia, se você não tinha quem te explicava, porque o padre não explicou, o pastor não explicou, mas eu estou te explicando. Então você não vai falar mais rogar por nós pecadores, porque você não é pecador, porque Ele perdoou todos os teus pecados. Colossenses 2,13. Está claro ou não está claro? É óbvio. Não é assim não. Então se não é assim, de novo eu bato na mesma tecla. Então a Bíblia está errada. E se está errada, por que você está lendo outros textos dela? Pode estar errado também. É claro que não está errado. O errado é o modo de você crer. O errado é do jeito que te ensinaram. Que ao invés de te ensinar que você é uma nova criatura em Cristo, 2 Coríntios 5,17, ao invés de te ensinar que você é uma nova criatura em Cristo, te ensinaram que você é um pecador. O que está errado é isso aí. Não é a Bíblia que está errada. Não é Deus que está errado. Não é a Bíblia que está mentindo. Não é Deus que está mentindo. O errado é quem te ensinou, dizendo que você é um pecador, sendo que Jesus morreu por seus pecados, sendo que Ele perdoou todos os teus pecados. Então quem disse que você é um pecador, errou, para não falar que mentiu, porque se eu falar que mentiu, eu estou julgando a pessoa. Então ele errou, ele te deu um ensino errôneo, porque você não é um pecador, você é uma nova criatura, diz 2 Coríntios 2,17. Você não é pecador, por quê? Colossenses 2,13, porque Ele perdoou todos os teus pecados. E vamos ler o versículo 14, para mim voltar em Romanos 6, vamos ler Colossenses 2,14, para você ver como que a Bíblia é clara. Talvez você já leu várias vezes e não parou para pensar nisso. Colossenses 2,14, havendo riscado o escrito de dívida, algumas Bíblias dizem, havendo cancelado o escrito de dívida. Ora, qual que era a dívida? Qual era a dívida que o homem tinha para com Deus? O pecado, não tem outra dívida. A dívida que o homem tinha com Deus é que ele não conseguia ser justo, ele não conseguia ser perfeito, ele não conseguia ser abençoado, ele não conseguia ser salvo. Por quê? Por causa do pecado. Ele não conseguia ser liberto, por causa do pecado ele não conseguia. A dívida que ele tinha era essa. Se ele pagasse a dívida, ele era salvo. Se ele pagasse a dívida, ele era abençoado. Se ele pagasse a dívida, ele era liberto. Se ele pagasse a dívida, ele tinha salvação. Mas ele não tinha como pagar a dívida. Ele não tinha como pagar, como quitar, anular o pecado na vida dele. Ele não tinha. Então o que Deus fez? Enviou Jesus a morrer no lugar daquele pecador. Para quê? Para tirar o pecado dele. Por isso que Paulo disse em Colossenses 2,14, havendo riscado o escrito de dívida, ou seja, ele riscou o seu pecado. Você não tem mais pecado diante de Deus. Está claro ou não está claro? É impossível você ter pecado diante de Deus. Abre um parênteses, você pode ter muitas imperfeições na carne, porque todos nós temos, e eu também tenho. Você pode ter muitos defeitos na carne, porque todos nós temos, e eu também tenho. Fecha parênteses. Mas pecado diante de Deus é impossível você ter. Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Como é que você é salvo tendo pecado? Não tem como. Ou você é salvo ou você tem pecado. Os dois juntos não tem como. 2 Coríntios 5,17, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Como é que você é uma nova criatura se você tem pecado? Não tem como ter os dois. Ou você é uma nova criatura, ou então você tem pecado. Se você é nova criatura, você não tem pecado. Se você tem pecado, você não é nova criatura. 1 Coríntios 3,16, nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. Ou você tem o Espírito Santo, ou você tem pecado. Você não tem como ter os dois. Você tem o Espírito Santo e tem pecado mesmo. Não tem como. Se você tem o Espírito, você não tem pecado. Se você tem pecado, você não tem o Espírito. A verdade é assim. Não, pastor, eu tenho o Espírito Santo, então você não tem pecado. Não, pastor, eu estou em Cristo, então você não tem pecado, você é uma nova criatura.
Não, pastor, eu sou salvo pela graça de Deus, então você não tem pecado. Não tem como a luz e as trevas estar junto. Está claro ou não está claro? Por isso o tema da mensagem, ó, você já nasceu sem pecado. Quem disse que você nasceu pecador? Quem disse a frase, todos nós nascemos pecadores? Quem disse isso mentiu. Falou heresia. Porque depois da morte de Jesus na cruz é impossível uma ovelha nascer com pecado. Por quê? Porque ele já nasce salvo em Cristo. Se ele nascer com pecado, ele não nasce salvo, mas ele tem que ser salvo, porque ele é ovelha. Ele nasceu para salvação. Então ele não tem como nascer com pecado. O mundo inteiro pode querer, não tem como. Por quê? Ele já nasce reconciliado com Deus, segundo Coríntios 5,18. Ele já nasce uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17. Ele já nasce salvo, Efésios 2,8. Ele já nasce sem nenhuma condenação nele, Romanos 8,1. Ele já nasce tendo todos os pecados perdoados, Colossenses 2,13. Ele já nasce com o pecado riscado da vida dele, Colossenses 2,14. Quem está certo é a Bíblia, é a palavra. Não é o pastor que está certo, é a palavra que está certa. Não é o padre que está certo, é a palavra que está certa. Não é o papa que está certo, quem está certo é a palavra. O papa está errado e a palavra está certa. Ou então ele prova que ele está certo lendo como está escrito. Porque não está escrito para pedir para Maria, para João, para Paulo, para Davi, para Moisés, rogar por nós pecadores. Não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito que Maria, e não é o caso de ser Maria, eu vou falar outros nomes. Não está escrito na Bíblia que Maria, Paulo, Pedro, Tiago, João, Moisés, Davi, Salomão, Abraão, Jacó, Samuel, Isaías. Não está escrito que alguém desses ou outros mais é intercessor por nós. O único intercessor por nós é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, Ele é o nosso intercessor entre Deus e os homens. Romanos capítulo 6, Ele intercede por nós. Não Maria, não Paulo, não Pedro, não João, não Tiago, não Mateus, não Moisés, não Josué, não Gideão, não Salomão, não Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas não bastou. O intercessor por nós entre Deus e os homens é Jesus, não é Maria, não é ninguém. Está claro ou não está claro? Por que o Papa não fala isso? Ou a Bíblia dele é diferente da minha? A Bíblia é a mesma, por que ele não fala a verdade? Eu fico indignado com isso. Mas não é só o Papa, o padre também não fala a verdade. Mas não é só o padre, o pastor também não fala a verdade. O pastor prefere usar a Bíblia, alguns pedacinhos, para vender toalhinha, para vender sabonete, para vender óleo de Israel, para vender copo com água, para enganar as pessoas. E não fala a verdade. Então o pastor também é farinha do mesmo saco. Por quê? Porque tem a verdade na mão, mas não ensina a verdade, não fala a verdade, não prega a verdade. Como o Papa também, que tem a Bíblia na mão e não ensina a verdade. Ele deveria ensinar o quê? Olha, irmãos católicos, não precisam falar, rogai por nós pecadores, porque nós não somos pecadores, pois para isto Jesus morreu na cruz, por nossos pecados. O que o Papa tinha que falar era isso. A mensagem do Papa, do padre, do pastor, do bispo, a mensagem de quem é verdadeiro diante de Deus é essa, não é outra. É dizer que Cristo perdoou os nossos pecados na cruz. É essa que é a palavra que todos os pregadores têm que falar. Não interessa se é católico, se é evangélico, não interessa. A verdade de quem é temente a Deus é ensinar que o povo de Deus, os filhos de Deus, a igreja não tem nenhum pecado, porque Cristo perdoou todos na cruz. Quem não ensinar isso é mentiroso, é herege. Colossenses 2,14. Não sou eu que estou errado, porque eu estou lendo a Bíblia. Se tem alguma coisa errada, então é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas Deus não erra, Deus não mente. Eu estou lendo a Bíblia. Eu não estou falando que eu... Então que mostre, se eu estou falando besteira, então que alguém mostre na Bíblia alguém pedindo para Maria rogar pelos pecados. Pode ser Maria, pode ser João, pode ser Moisés, pode ser Davi, pode ser o apóstolo Paulo. Mostre na Bíblia alguém pedindo oração para quem morreu, para quem está morto. Você está achando que Maria está viva? Você está de brincadeira comigo, meu irmão. Você está achando que Maria está viva? Por que ela está viva? Me dá um motivo, por que ela estaria viva? Você sabia que Abraão foi mais que Maria? Você sabia que Moisés foi mais que Maria? Não tem nada contra Maria.
Maria era uma mulher crente, que precisou da graça de Deus para ser salva, como eu, como você. Não tenho nada contra Maria, nadíssima, e nem posso ter. Maria era uma irmã em Cristo, uma crente, uma mulher de Deus. Eu não tenho nada contra Maria. Eu tenho contra mariolatria. Mariolatria, alguém pegar e ensinar que Maria, morta, tem poder para perdoar pecado. Isso é heresia, porque o único que perdoou pecado foi Jesus na cruz. Paulo não tem poder para perdoar pecado, porque Paulo morreu. E do jeito que Paulo morreu, Moisés morreu, Davi morreu, Salomão morreu, João morreu, Paulo morreu, Maria morreu, igualzinho, não muda nada. Eu não tenho nada, vou deixar bem claro minha posição, eu não tenho nada contra Maria. Ela era uma crente, uma mulher de Deus. Eu tenho contra heresias, falsos ensinos, aí eu tenho mesmo. Porque se alguém diz que Maria intercede para perdoar pecados, então vamos recorrer a Abraão, que era maior que Maria. Vamos recorrer a Davi, que era maior que Maria. Vamos recorrer a Moisés, que era maior que Maria. É claro que o assunto aqui não é mostrar quem é mais e quem é menos, não é isso. Mas eu quero tentar te mostrar que Maria não tem nada de especial. Ela foi escolhida por Deus para que dela nascesse Jesus. Nasceu Jesus? Glória a Deus pela sua vida, Maria. Quando eu subir no céu e encontrar com ela, eu vou falar: glória a Deus pela sua vida, Maria, mulher de Deus, que foi usada por Deus para nascer Jesus. Glória a Deus pela sua vida, Maria. Isso eu vou falar mesmo. O que eu não posso nunca é pensar que ela pede para o Pai perdoar pecados. Isso não tem como. Rogai por nós, pecadores. Isso é uma das heresias gravíssimas que não tem como deixar passar. Não tem como deixar passar. É uma heresia gravíssima. Rogai primeiro, que ela não roga porque ela está morta. Segundo, por nós pecadores. Duas heresias ao mesmo tempo. Aí não dá para ficar quieto, né? Aí não dá para engolir, né? Aí não dá para engolir, né? Pedir para um morto ou para uma morta rogar, quer dizer, se eu estou vivo, eu vou pedir para um morto fazer, então faço eu que estou vivo. Ué, se eu sou um pecador, então vou pedir para Deus. Por que eu vou pedir para um morto rogar por mim? Está claro ou não está claro? Ué, se eu vou pedir para um morto, então vou pedir a um vivo. Vou pedir para você. Você que está me assistindo, vou pedir para você. Você está vivo? Então, roga por mim. Só que roga, mas eu não sou mais pecador, tá? Porque Jesus já perdoou meus pecados. Eu vou dar uma melhorada nisso aí, né? Roga por mim, irmão. Paulo disse em Efésios 6,19: rogai por mim, orai por mim. Podem orar, glória a Deus, é bíblico orar. Mas orar por mim para perdoar meus pecados? Não faça isso, que vai ser em vão. Meus pecados foram perdoados em Cristo. Tem mais alguém aqui? Meus pecados foram perdoados em Cristo na cruz. Quem perdoou meus pecados não foi alguém que orou, foi alguém que morreu por mim na cruz. Está claro ou não está claro? Deixa claro, não tenho nada contra Maria, tá? Parece que eu estou nervoso? Não estou nervoso. Isso é autoridade espiritual para ensinar a verdade e combater uma mentira, combater uma heresia. Combater uma heresia. Duas heresias ao mesmo tempo. Pedir para um morto, pior, para que esse morto peça para perdoar os pecados que já foram perdoados. Aí não tem cabimento, né, irmão? Aí é só quem não conhece a Bíblia mesmo. Ou não conhece ou então é mal intencionado, né? Das duas uma, ou não conhece ou mal intencionado. Ah, mas faz muito tempo que a gente ensina isso. Para de ensinar, qual o problema? Ué, Paulo não era fariseu e deixou de ser fariseu? Em Filipenses 1, Filipenses 3, Paulo disse: o que para mim era lucro, considerei como perda. Paulo não parou de ser fariseu? Paulo perseguia a igreja, ele parou de perseguir. Ah, mas faz muito tempo que a gente fala. Para de falar. Faz muito tempo que a gente ensina. Para de ensinar. Faz muito tempo que eu rezo o Pai Nosso. Para de rezar o Pai Nosso, porque é heresia, está errado. Então para. É isso que a Bíblia chama de se converter. Converter é mudar. Está fazendo o errado? Para de fazer o errado. Ah, então está errado, tá. Então não faço mais. Amém. É para você não fazer mais, está errado. É simples. Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Olha lá, olha como que a Bíblia é clara. O qual nos era contrário, tirou do nosso meio. O que ele tirou do nosso meio? O pecado. O escrito de dívida, ele tirou do nosso meio, tirou das nossas vidas. Colossenses 2,14. Tirou do nosso meio, cravando na cruz. Meu irmão, minha irmã,
Meu irmão católico, eu te considero como irmão em Cristo. Tenho nada contra você, irmão. Minha irmã católica, eu te considero como irmã em Cristo. Eu te considero como filha do mesmo pai. Claro, eu conheço a Bíblia. Meu irmão evangélico, eu considero todos vocês como filhos de Deus, igual, normal. Mas veja como que a Bíblia é clara. Nós temos que dizer não às tradições religiosas, e sim à palavra de Deus. Nenhuma tradição está acima da palavra de Deus. Nenhuma tradição anula a palavra de Deus. Nada pode anular. Nenhuma tradição de igreja, de denominação, do pastor, nada está acima da palavra de Deus. Se nunca te ensinaram isso, hoje eu estou te ensinando. É errado dizer rogai por nós pecadores, porque você não é pecador. Teus pecados foram todos perdoados. Colossenses 2:13. É errado dizer rogai por nós pecadores, perdoai nossos pecados. É errado falar isso. Por quê? Porque teus pecados foram perdoados em Cristo. Deus Ele não quer que você fale para Ele, rogai por nós pecadores, ou perdoai nossos pecados. Não é isso que Ele quer ouvir de você. Ele quer que você tenha uma vida verdadeira, uma vida de amor, uma vida de quem entendeu o que Jesus fez na cruz. Ao invés de você pedir para Deus perdoar teus pecados, você tem que agradecer a Deus pelos pecados que foram perdoados. Quer que eu fale de novo? Ao invés de você pedir para Deus perdoar seus pecados, o que Ele está esperando de você é que você o agradeça porque te foram perdoados os pecados. Está claro? Não é para você falar, Senhor, perdoa os pecados. É para você falar, Senhor, graças te dou, porque perdoaste os meus pecados na cruz, em Cristo Jesus. Amém. Graças te dou, Senhor, porque meus pecados foram riscados, foram cancelados, foram todos perdoados. Senhor, eu te agradeço, te exalto. É isso que Deus espera de você. Está claro ou não está claro? E para terminar, volta lá em Romanos capítulo 6, que eu não esqueci não. Meu assunto está aqui em Romanos 6. Ó. Você já nasceu sem pecado. É a Bíblia que diz. Mas João falou. Em nosso site, graçaapostolado.com, eu já tenho estudos sobre Paulo e João. Eu conheço tanto que Paulo pregava, como que João pregava. E pregavam coisas diferentes. Paulo pregava Cristo ressuscitado. João pregava Jesus de Nazaré. Paulo pregava Cristo depois da cruz. João pregava Jesus antes da cruz. João falou em 1 João 2, ele falou, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. João disse, 1 João 2, 6, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Então eu tenho que subir no Monte das Oliveiras, que ele subiu. Então eu tenho que me batizar no Rio Jordão, porque ele batizou lá. Então eu tenho que fazer jejum, porque ele fez. Está vendo como que João não entendia? E Paulo? João falou, aquele que está nele deve andar como ele andou, na carne. E Paulo, o que Paulo falava? 2 Coríntios 5,16, Paulo disse, assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne, ainda que conhecemos a Cristo segundo a carne, igual Pedro, Tiago e João, agora já não conhecemos mais desse modo, porque ele não está mais segundo a carne, ele morreu e ressuscitou. Então João mandando imitar Jesus de Nazaré, e Paulo falando, ó, não olhe para Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o véu que te impedia de ver a glória de Deus. A carne de Jesus é o véu. Paulo disse em Hebreus 10, o véu é a carne de Jesus. Então se você está lá em Jesus de Nazaré, você não consegue me entender nunca. Teve um irmão hoje que mandou lá no Facebook, mas Jesus se batizou no Rio Jordão. João, eu falei, você acha que eu não sei disso, irmão? Você acha que eu não sei, eu sou apóstolo, você acha que eu não sei que Jesus se batizou no Rio Jordão? Mas isso é Mateus capítulo 3, eu estou careca de saber que ele batizou. Agora, o que você não sabe, eu sei que ele se batizou. O que você não sabe é por que ele se batizou. É essa que é a diferença. Que Jesus se batizou, eu sei faz tempo. É você que não sabe por que ele se batizou. Eu vou ver se eu te falo em um minuto, porque meu assunto não é esse. Jesus se batizou porque ele era judeu. Nós somos gentios. Então ele era judeu. Jesus se batizou porque ele estava debaixo da lei. Mateus 5,17. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus estava debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Romanos 6,14. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E Jesus? Jesus estava debaixo da lei. Gálatas 4, ele nasceu debaixo da lei.
Então você não sabe por que ele se batizou. Ele se batizou para cumprir a lei. O João Batista falou: Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus disse: cala-te, João, convém cumprir toda a lei. Nós temos que viver. Não estamos debaixo da lei? Então estamos debaixo da lei, vamos viver debaixo da lei. Então ele se batizou, ele jejuou, ele subia no monte, estava debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei. E outra coisa que você não sabe, irmão, Jesus não se batizou para nos deixar o exemplo de se batizar. Ele se batizou porque ele era judeu. Ele não deixou esse. O batismo não é exemplo para nós. Vamos fazer o que ele fez. Se nós for fazer o que ele fez, vamos ter que morrer na cruz, porque ele morreu na cruz. Se você acha que ele se batizou para deixar o exemplo para a gente se batizar, então você vai achar que ele morreu na cruz para a gente morrer na cruz também. É para ser radical ou é para ter um entendimento espiritual? Se é para ter um entendimento espiritual, Jesus se batizou porque ele estava debaixo da lei. Hebreus 10, verso 1, a lei vivia de simbologia, de sombra. Então ali representava o batismo em Cristo. Por isso que Mateus 3,11, quer que eu fale de novo? Por isso que Mateus 3,11, João Batista disse: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. 2 batismos diferentes, está claro? João disse: eu te batizo com água para arrependimento. Agora, ele vai te batizar com outro batismo, que é o batismo em Cristo, que Paulo ensinou em Romanos 6, verso 3. Você quer ver? Olha lá, está até aberto aqui, Romanos 6, 3. Romanos 6, 3. Olha lá. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, irmão, o batismo das águas não tem nada a ver com o batismo em Cristo. Tá bom? Quer que eu fale de novo? O batismo das águas, Jesus ter se batizado, João Batista batizar os judeus no Rio Jordão, esse batismo não tem nada a ver com o batismo de Romanos 6,3. Aquele era o batismo carnal, simbólico. Esse aqui de Romanos 6 é o batismo já fato consumado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nós fomos batizados, ou seja, nós também morremos e ressuscitamos. É isso que é batismo. Batismo é morrer e ressuscitar, e nós já morremos e já ressuscitamos. Por isso que pela graça nós somos salvos. Nós já fomos batizados, mas não é o batismo das águas, o batismo judaico, carnal, é o batismo espiritual, o batismo da salvação. Como eu falo, está claro ou não está claro? Romanos 6, onde eu estava, para terminar, Romanos 6, 6, eu vou até o verso 14, Romanos 6, 6, pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para quem? Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não vivermos mais para o pecado. Não tem como você viver mais para o pecado. Você pode viver nas obras da carne, fumando, bebendo, falando palavrão, com feitiçaria, com inveja, com ciúme, com inimizade. Você pode viver nas obras da carne, que é errado, mas não tem como você viver no pecado. O pecado foi aniquilado. Hebreus 9, 26. Não existe mais o pecado que te separava de Deus. Isso existia na lei. Isaías disse, os vossos pecados te separam de Deus. Na lei, na graça ele aniquilou esse pecado. Ou por que você acha que ele disse Romanos 8:1? Vira aí, olha lá. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação é para os que estão em Jesus. Não há nenhuma condenação porque não há nenhum pecado. Está claro ou não está claro? Se houvesse pecado, haveria condenação. Se você fosse um pecador, haveria condenação em sua vida. E como que vai haver condenação se Colossenses 2,14 diz que ele riscou a dívida que você tinha, que era o pecado, que ele cancelou? Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Aqui você ouve o Evangelho, irmão. Aqui você ouve a graça de Deus que há em Cristo. A graça não há em mim, a graça não há na igreja, a graça há em Cristo. É em Cristo que você é salvo. É em Cristo que você não tem pecado. É em Cristo que você foi justificado. É em Cristo que você tem a vida eterna. A graça há em Cristo. O que eu prego é a graça de Deus que há em Cristo. É isso que eu prego, que é o que Paulo pregava. Agora, se eu mandar você se batizar para ser salvo, então não há graça, há lei. Se eu falar que você tem que falar, Senhor, perdoa meus pecados, então não existe graça nenhuma. Ou seja, o que Jesus fez não valeu para nada.
Graça é favor. Então Ele não te fez nenhum favor. Você continua pecador, continua debaixo da lei. Romanos 6, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. O tema da mensagem: você já nasceu sem pecado. Por quê? Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. O tema da mensagem: você já nasceu sem pecado. Por quê? Porque você é uma pessoa boa, porque seu pai e sua mãe são pessoas... Não é por causa disso aí não, irmão. Você já nasceu sem pecado. Por quê? Última linha do verso 6, Romanos 6,6. A fim de não servir mais para o pecado. O seu corpo de pecado foi desfeito. A sua carne de pecado, ela não existe mais diante de Deus. Então vou deitar e rolar. Ela existe diante de você. Que dependendo do que você fizer, você pode ir preso. E nos Estados Unidos, prisão perpétua. Porque o que você faz na carne não conta para Deus, conta para você. Por isso que em Gálatas 6,7 Paulo disse: não erreis, porque conta para você. Se você matar, você vai preso. Se você roubar, você vai preso. Se você é daqueles que bebe pinga todo dia, acorda de manhã, ao invés de tomar um bom café da manhã, fica tomando pinga pura, o seu fim é morrer de câncer do estômago, cirrose. O seu fim é esse. Não tem? Você é daqueles que fuma 4, 5 maços por dia, você não vai perder a salvação por causa disso. Mas o seu fim é morrer de câncer de pulmão. Se você acha que não tem problema, eu não quero isso na minha vida. Paulo disse: não erreis. Se você é daqueles que acorda para fumar, você não quer morrer, irmão. Acorda para fumar. Acorda de manhã, 5, 6 horas da manhã, ao invés de comer um pão, não, já vai fumar. Você quer o quê? Vai morrer, vai acabar com o seu pulmão. Acorda de manhã, já toma pinga pura, pinga, cachaça. O que você acha que vai acontecer com o seu fígado? Com o pâncreas? Vai acontecer o quê? Você está se matando, irmão. Você não está prejudicando a Deus, você está prejudicando a você. O que você faz na carne não conta para Deus. Tanto é que Deus não fala nada. Você bebe de manhã, Ele não fala nada. Você acorda para fumar, Ele não fala nada. Você fuma 4, 5, 6 maços por dia, Deus não fala nada e nem vai falar, porque não conta para Ele, conta para você. Você que está se matando, você que está se estragando. Quem está entendendo? Agora, se você acha que não tem problema tomar pinga 5, 6 horas da manhã, você acha que Deus vai falar alguma coisa? Não vai falar nada. E nem vai te impedir. Por isso que até hoje você bebe. Por isso que até hoje você fuma e Deus não falou nada e nem vai falar. Aliás, Ele está falando agora, né? Você está fazendo coisa errada. Mas de repente você não se importa com isso, né? De repente você não se importa em destruir o templo do Espírito Santo, que é a sua carne. Aí é com você, né, irmão? Eu não faço isso e aconselho a ninguém fazer isso. Mas você é adulto, né? Ou seja, você responde por você. Não sou eu que respondo por você, é você. Quem responde por você é você mesmo, não sou eu, é você. Eu respondo por mim. Gálatas 6,5. Cada um levará o seu próprio fardo. Eu levo o meu e não vivo assim. Você leva o seu. Se quer viver assim, isso é um problema seu. Eu não vivo assim e aconselho a não viver assim para termos saúde e termos vida melhor na terra. Se você não está atrás disso, não está afim disso, você sabe qual que é o fim de quem bebe cachaça 5, 6 horas da manhã, né? Eu perdi um amigo com 22 anos. Eu acordava cedo para ir trabalhar, todo dia eu acordava cedo para ir trabalhar, subia a rua para pegar ônibus para trabalhar, e eu subia e ele descia. Ele já vinha com um copo, ele tinha um copo americano, ele já levava o copo dele para o bar. Eu indo trabalhar e ele indo para o bar. O que aconteceu? Não deu 3 anos, eu estou vivo aqui, ele morreu, com 22 anos. Sabe por quê? Porque eu ia trabalhar e ele ia tomar pinga. Não tomou pinga um dia, tomou pinga uma semana, tomou pinga um ano, morreu de cirrose. Com 22 anos, tem que ser muito burro, né? Mas... Gálatas 6,5. Cada um leva o seu fardo. Romanos 6,7. Aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, Romanos 6,8, para terminar. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre Ele. Romanos 6,10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Olha lá, ó. O tema da mensagem: você já nasceu sem pecado. Por quê? Romanos 6,10. Quanto a ter morrido,
de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Está claro que nesta nova aliança, nós não vivemos para o pecado, porque o pecado foi aniquilado, Jesus tirou o pecado. Nós vivemos para Deus, para a glória de Deus. Você que ainda está usando droga, você não entendeu isso. Você que está usando droga, você que está se prostituindo, você que está tomando pinga de manhã, você que está fumando que nem um louco o dia inteiro, parece que o mundo vai acabar amanhã. Você não entendeu que você deve viver para Deus. Você não entendeu que você nasceu para a glória de Deus. Você não entendeu que você é um abençoado. Você não entendeu que você é salvo. Você está achando que você vai para o inferno? Então, já que eu vou para o inferno, eu vou beber mesmo. Irmão, você é uma ovelha de Jesus. Você só está vivendo errado. Talvez porque foi ensinado errado. Talvez porque não ouviu a verdade. Mas a graça não está aqui para condenar. A graça está aqui para te explicar que você não deve viver assim, dessa forma, porque você nasceu para a glória de Deus aqui, ó. Romanos 6,10, ó. Quanto a ter morrido, morreu de uma vez para o pecado, e quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6,11. Assim também vós, Romanos 6,11, considerai-vos como mortos para o pecado. É assim que se vive na nova aliança. Você não pode falar que você é um pecador. Você tem que se considerar morto para o pecado. Está claro ou não está claro? Quer que eu fale de novo? Romanos, olha aqui, ó. Estou terminando, em 5 minutos eu termino. Romanos 6, verso 6. Sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Se o corpo do pecado foi desfeito, Romanos 6,11, considerai-vos como mortos para o pecado. O corpo foi desfeito, já não existe mais o corpo do pecado diante de Deus. É fácil entender, é ler e viver. Alguém dirá, para terminar, o que eu tenho que fazer então? Romanos 6,11, se considerar morto para o pecado. Morto para o pecado. Você tem que se considerar morto para o pecado. Alô? Romanos 6,11, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Eu vou te ajudar, aqui na igreja, e também vocês que me assistem, levante a mão e diga assim, ó, eu estou morto para o pecado, e vivo para Deus. Você que me assiste, diga isso. Você está dirigindo o carro, dá para falar, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Você está me assistindo agora no celular? Está me assistindo agora no notebook, no computador? Dá para você falar aí, levante a mão direita e diga, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. É o que você tem que fazer. Para você parar de pensar que é pecador, você tem que fazer essa confissão. Você tem que falar, Romanos 6,11, eu estou morto para o pecado, eu estou vivo para Deus. Digam, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Está claro ou não está claro? É isso que Deus está nos ensinando pela boca de Paulo. Paulo já morreu, hoje pela minha boca. Deus está falando com você através de mim. Não é para você falar, rogai por nós pecadores. É para você falar, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Não é para você falar, Pai nosso que estás nos céus, perdoe meus pecados. Não é para você falar isso. É para você falar, Romanos 6,11, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. O Espírito Santo está me falando aqui, ó. A Bíblia, ela confunde muitas pessoas. Por isso que a graça só se entende através do apostolado. De modo que quem não está debaixo do apostolado não entende a Bíblia. Se o que eu estou ensinando estivesse só, por exemplo, se houvesse uma Bíblia só com a graça de Deus em Cristo, todo mundo entenderia. Mas não existe. A Bíblia é completa, de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, as pessoas leem a história, as pessoas leem o judaísmo, as pessoas leem a lei e viram uma salada. E então não sabe qual que deve seguir. Tanto é verdade que as pessoas não sabem aonde ler a Bíblia. Você já foi assim? De pegar a Bíblia e não saber aonde ler? Porque está tudo misturado. Comigo já não é assim. Eu sei aonde ler na Bíblia, mas as pessoas não sabem. Então ela pega e vai ler a lei de Moisés, e ela se sente um pecador. Ela está debaixo da graça, mas está lendo a lei, aí se sente pecador. Ela está debaixo da graça, mas lendo a lei, e ela pensa que ela não é salva, ela pensa que ela é uma pecadora, ela pensa que... Por quê? Porque ela está lendo a lei.
Se houvesse uma Bíblia só com a graça, com as 14 cartas de Paulo que foi enviado para os gentios, seria mais fácil. Como não há, eu tenho esse trabalho hoje de ficar aqui mostrando que o Papa está ensinando coisa errada, que o padre está ensinando coisa errada, que o pastor ensina coisa errada. Por quê? Porque pega a Bíblia, mistura tudo, chacoalha num liquidificador e pega o que tem lá dentro e pega a palavra de judeu e dá para o gentil. Aí eu tenho que vir aqui e explicar que aquela palavra era da lei de Moisés, não é para nós nos dias de hoje, a palavra para nós é outra. Imagina o trabalho que eu tenho há tantos anos fazendo isso. Quem está entendendo? Esse é meu trabalho. E não estou reclamando não, estou só comentando. Para terminar, 1 minuto eu termino. Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Aí, pastor, está vendo? Não é que o pecado no meu corpo. Esse pecado aqui que Paulo está falando é o pecado de Gálatas 5. São as obras da carne. Porque a Bíblia fala de 2 tipos de pecado. A palavra pecado na Bíblia, ela se entende de 2 formas. O pecado que nos separava de Deus, para esse nós estamos mortos. Esse pecado não existe mais. E o pecado que são as obras da carne: impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, bebedeira. Esse pecado na carne. Então Paulo está dizendo aqui, Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, fumar, beber, se drogar, essas obras da carne. Romanos 6,13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Ou seja, prostituição, né? Você está quieto na sua casa, você vai pegar o seu corpo e se apresentar em prostituição. Esse pecado, Paulo está dizendo, não faça isso. Isso não te separa de Deus. Ninguém tem coragem de falar isso, né? Mas é verdade, eu tenho que falar. Eu usei droga. Você não está separado de Deus porque você usou droga. Que pastor que fala isso? Eu sou prostituta, eu sou travesti, eu sou homossexual. Você não está separado de Deus por causa disso. Romanos 8. Nada mais nos separa de Deus em Cristo Jesus. Você pode estar com má consciência, você pode estar vivendo nas obras da carne, você pode estar vivendo errado, isso sim. Mas não tem como você estar separado de Deus. Porque se você estivesse separado de Deus, Jesus teria que morrer de novo para te reconciliar com Deus. E isso já aconteceu. Ele já te reconciliou. É você que está vivendo de uma forma errada, de um modo carnal. Quem está entendendo? Mas sou eu, com 48 anos, que tenho que falar isso? Quantos papas já vieram antes de mim e não falaram? Não era eles que tinham que falar isso aí? Eu estou falando a Bíblia. Não são as igrejas que têm 100 anos aqui no Brasil que teria que falar isso aí? Não é um ministério que tem 22 anos. São as igrejas de 100 e poucos anos que tinham que falar isso aí. Aí Deus pega e levanta um ministério com 22 anos para falar, porque as igrejas de 100 até hoje não falam. Não é verdade? Por que você acha que eu estou falando? Porque as igrejas que têm 100 anos não estão falando. A igreja que diz, nossa igreja tem 1.500 anos na terra. Tem 1.500 anos na terra e não fala a verdade. Está falando para quê? Vocês estão me entendendo? A igreja que tem 1.500 anos na terra não fala a verdade. Não está valendo para nada essa história que ela tem. Aliás, a história dela é suja, né? Porque queimava os homens de Deus na fogueira. Deixa eu entrar nisso, hein? Né? Queimava os homens de Deus na fogueira porque eles não revogavam a palavra de Deus. Queria que eles segurassem as tradições da igreja. Aí os homens de Deus não defendia tradições de igreja, defendia Cristo, defendia a palavra de Deus. Aí eles mandavam queimar vivo na fogueira. Não pode falar que é mentira, porque está na história, né? Não tem como apagar a história. Estou falando besteira? Como apagar a história? Romanos 6,14, para terminar. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O tema de hoje: você já nasceu sem pecado. Por quê? Porque quando você nasceu, Jesus Cristo já tinha morrido pelos seus pecados na cruz, já tinha perdoado. Para terminar,
a morte de Jesus na cruz perdoou todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Para quê? Para que ele não tenha que pagar o preço de novo. Por isso que diz Hebreus 10,14: com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre. Por quê? Para que ele não morra de novo. Por isso Hebreus 9 diz: um único sacrifício. Por isso João 19,30 diz: tudo está consumado. Por quê? Porque a morte de Jesus perdoou, apagou, cancelou todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Quem pode falar glória a Deus? Você já nasceu sem pecado. Eu oro para que você entenda isso em nome de Jesus. Graça e paz. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.